pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje nós vamos ver, cinemática, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Pessoal, muito tranquilo esse assunto, embora ele possa parecer complicado, mas ele é muito tranquilo. Você só tem que colocar na sua cabeça, tentar entender, eu sei que é difícil, tentar entender, à primeira vista não é intuitivo isso, mas tanto no lançamento horizontal quanto no lançamento oblíquo, a gente tem que entender que o corpo, esse movimento desse corpo, na verdade, ele pode ser decomposto em dois movimentos independentes, na horizontal e na vertical. Então vamos começar com o lançamento horizontal. Então imagine uma bola, ela vem se deslocando para uma superfície plana, pode ser uma mesa, por exemplo, e o que acontece? Ela cai. Quando ela começa a cair, a gente divide esse movimento em dois, um na horizontal e um na vertical. Repare, quando a bola sai da mesa e começa a cair, na horizontal ela já tem uma certa velocidade, claro, ela está se deslocando, senão ela não cairia. Essa velocidade no eixo X, na direção horizontal, essa velocidade ela é constante. Isso que vocês precisam se lembrar. No eixo X, a velocidade dela é constante. E que velocidade que é essa? É a velocidade que ela já tinha quando ela já estava no movimento horizontal. Aí ela começa a cair. Ela começa a cair, a gente está falando de lançamento, balística. Lembra? Sujeito apenas à ação da força-peso. Se essa bolinha está sujeita apenas à ação da força-peso, ela tem o quê? Aceleração da gravidade. Então essa velocidade que ela começa a adquirir aqui no eixo Y está sujeita apenas o quê? A aceleração da gravidade. Então vou colocar aqui, VY, VY e VY. E aqui, V0x. V0x, para a gente lembrar que essa velocidade é na horizontal. Na vertical, ela sofre a aceleração da gravidade, adquire uma velocidade. Ora, um corpo caindo, sujeito apenas à ação da força da gravidade, é o quê? Queda livre. Queda livre. Então, decompondo esse movimento em dois, na horizontal e na vertical, fica muito fácil. Por quê? Na horizontal é o MR1, movimento retilíneo e uniforme, equação do sorvete. Na vertical, queda livre, MRUV, que a gente viu na aula passada. As três equações que valem para o movimento retilíneo uniformemente variado, ou MUV, queda livre, vão valer aqui nesse caso. Então como é que fica aqui, na direção horizontal? A gente vai tomar como o início do nosso movimento esta posição. Então, na direção horizontal, como é que fica a minha equação do sorvete? O S0 é 0, V, mas qual V? A velocidade inicial que ela tinha no eixo X. Na direção vertical, eu não tenho V0, porque nesse momento aqui eu não tenho velocidade para baixo, não tenho velocidade na direção vertical. E o meu V é o VY. E quem que é a minha aceleração? Minha aceleração é a aceleração da gravidade. Então, o voat fica como? VY igual GT. Adotamos a nossa trajetória vertical para baixo, por isso aqui a aceleração da gravidade também aponta para baixo, então ela é positiva. Como é que fica o meu sorvetão? Qual que é a distância percorrida no eixo Y, na vertical? É exatamente a altura, A altura de onde a bola se encontra até tocar o solo, ou a qualquer outro ponto aqui intermediário. Então, H fica como? S0 eu não tenho, V0 eu não tenho, GT quadrado sobre 2, apenas a aceleração da gravidade. E a equação de Torricelli fica como? VY ao quadrado é igual V0 eu não tenho, 2GH. Repare que essas são as equações que a gente já viu na queda livre. Então, lançamento horizontal, para a gente analisar esse movimento, nós dividimos
Isso é que é um pouquinho mais difícil da gente enxergar, mas nós decompomos, nós dividimos esse movimento em dois. Na horizontal, MRU, na vertical, queda livre. Então eu vou até colocar aqui, ó, na direção horizontal, que é o meu eixo X, e na vertical é o meu eixo Y. Agora, a dica, a grande sacada para resolver problemas desse tipo: o tempo dos dois movimentos é igual, óbvio, né? Se o tempo que o corpo leva para atingir essa distância aqui, ó, na horizontal, que eu posso até chamar aqui, ó, distância X, que é a distância que o corpo vai cair em relação ao seu ponto inicial aqui na horizontal, eu posso chamar essa distância de distância X, e aqui é H, é a minha altura. O tempo que o corpo vai levar para percorrer essa distância e essa distância é o mesmo. Então a grande sacada para resolver problemas desse tipo é que os tempos são iguais. Então vamos colocar aqui, ó. Então não pode esquecer disso aqui. No lançamento oblíquo vale a mesma coisa. A diferença é que o lançamento oblíquo a gente vai ver, o corpo sobe e desce. Vou deixar vocês darem um print aqui na tela e aí a gente volta para falar do lançamento oblíquo. Não sai daí que eu já venho. Pessoal, agora nós vamos ver o lançamento oblíquo. Qual que é a semelhança entre o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal? A semelhança é que nos dois nós vamos decompor esse movimento em dois. Movimento horizontal, movimento vertical. A outra semelhança, no eixo X, na horizontal, é um MRU, movimento retilíneo e uniforme. E na vertical? Na vertical, na subida é um lançamento vertical e na descida é uma queda livre. Agora, a grande diferença é que, diferentemente do lançamento horizontal, logo de início eu já tenho uma velocidade inicial no eixo Y. Antes era só no eixo X, agora eu tenho no eixo Y também. Ele sai de uma velocidade V0, está aqui, é um vetor, e esse vetor eu posso decompor na sua componente X, na sua componente Y. Então eu vou ter um V0 X e um V0 Y. E como é que eu faço isso? Já está aqui o meu vetor, eu tenho um ângulo alfa entre o vetor e a superfície horizontal. E como é que eu acho então a componente X e a componente Y? Aqui é um triângulo retângulo, né? Então eu posso dizer que, vou colocar aqui, ó, cosseno desse ângulo alfa, o que é? Cateto adjacente Vx pela hipotenusa, que é o V0, né? Tem o V0, ó. V0. Então, cosseno de alfa, Vx sobre V0. E o seno de alfa? O seno de alfa é igual a cateto oposto, que é o Vy, pela hipotenusa. Vy sobre V0. Isso vai me dar o quê? Vx é igual a V0 cosseno de alfa e Vy é igual a V0 seno de alfa. Então agora a gente já pode fazer a análise do movimento na direção horizontal e na direção vertical. Na direção horizontal continua um MRU. Então eu tinha aqui S é igual a V0x vezes T. Quem que vai ser o meu S? O meu S, a distância percorrida, é exatamente a distância aqui no eixo X. Então eu posso dizer que X desse movimento é o V0x. Mas quem que é o V0x? V0 cosseno de alfa. Então é o V0 cosseno de alfa vezes o tempo. E no eixo Y, valem as equações do movimento uniformemente variado. Só que agora eu vou adaptar para essa situação. Como que vai ficar a minha velocidade Y? Era o voat, né? Como é que vai ficar? V0 quem que é agora? É o V0y. Então é o V0 seno de alfa mais a aceleração. Só que agora, reparem,
esse corpo está sujeito apenas à força-peso, não é isso? Então ele está sujeito apenas à aceleração da gravidade. Adotando a nossa trajetória para cima, a aceleração da gravidade ela vai apontar para baixo. Então aqui, ó, já vou substituir a aceleração por menos g. Adotamos a trajetória para cima, aceleração da gravidade aponta para baixo. Então o voat, né, vai ficar como menos g. A segunda equação do move qual que é? O sorvetão. Então quem que é o meu S? É o H. S0 eu não tenho, porque ele está saindo aqui do ponto zero, da origem. V0 vezes T. Quem que é o meu V0? V0Y. E V0Y é V0 vezes seno de alfa. Menos GT quadrado sobre 2. Torricelli, como é que vai ficar? Vy ao quadrado é igual V0, novamente, Vy0 é V0, seno de alfa. Tudo isso ao quadrado menos 2 vezes G vezes H. Reparem, pessoal, essas equações não são novas, tá? Estão apenas sendo adequadas, adaptadas a esta situação aqui. Então agora eu vou sair aqui da frente, vocês darem um print nessa tela, e aí nós vamos analisar o tempo de subida, a altura máxima e o alcance máximo no lançamento oblíquo, tá? Não sai daí que eu vou só ajeitar a lousa e já venho. Pessoal, agora nós vamos calcular o tempo de subida. O que eu sei no tempo de subida? O corpo vai subir, ele para, começa a cair novamente. Então, nesse ponto aqui, a velocidade dele, Vy, é igual a 0. Vy é igual a 0. Então, se eu colocar nessa equação, como é que vai ficar o tempo de subida? Ó, 0 é igual a V0 seno de alfa menos GT. Eu vou colocar aqui tempo de subida, tá? Lembrando aqui que é o V0y, tá? Isolando o tempo de subida, como é que vai ficar? Tempo de subida é igual. Esse V0 seno de alfa vai passar para cá, vai ficar negativo. Divide por esse negativo, fica tudo positivo. Então, tempo de subida é V0 seno de alfa dividido por G. Ricardo, você decorar tudo isso? Se você conseguir decorar, ótimo. Se você não conseguir decorar, esses passos vão te ajudar a fazer esse cálculo muito mais rápido. Porque você já viu, você já treinou, você já calculou. No desespero, se você se esquecer da fórmula, vai ficar muito fácil lembrar como é que você calcula o tempo de subida. Agora é óbvio, né? O tempo de subida é igual ao tempo de descida, certo? O tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. E o tempo total, então, é 2 vezes o que? O tempo de subida, tá? Agora vamos analisar a altura máxima. Altura máxima, essa altura aqui, ó, essa é a altura máxima, né? Na altura máxima, Vy é igual a 0. Então eu posso usar qual equação aqui para achar a altura máxima? Essa aqui, né, ó. Torricelli. Então na altura máxima, Vy é 0, 0 é igual a V0 ao quadrado vezes seno de alfa ao quadrado. Cuidado aqui, é o seno, né? Que é o quadrado, não é o alfa. Menos 2 vezes G vezes H. Como é que vai ficar a altura máxima, então? A altura máxima vai ficar V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de alfa, tudo isso dividido por 2 vezes G. De novo, decoreba é bom, entendeba é melhor. Você entendendo, mesmo que você não decore, você rapidamente chega nessas equações. E agora a gente vai achar também o alcance. Alcance é a posição no eixo X que esse corpo vai atingir no lançamento oblíquo. Como é que eu vou achar o alcance, então? Alcance. Só temos uma equação, né? X é igual a
V0 vezes cosseno de alfa vezes o tempo. Mas quem que é esse tempo? Não é o tempo total? O tempo total não é 2 vezes o tempo de subida? Então eu vou substituir esse tempo aqui, ó, pelo tempo, por 2 vezes o tempo de subida, né? A, o alcance, normalmente a gente simboliza pela letra A. A é igual a V0 vezes cosseno de alfa vezes 2 vezes o tempo de subida. V0, seno de alfa, tudo isso dividido por G. Agora aqui, ó, a gente tem uma identidade trigonométrica que diz o seguinte, ó, 2 vezes cosseno de alfa vezes o seno de alfa, tudo isso aqui, ó, essa identidade aqui, ó, é igual a seno de 2 alfa. Então eu vou substituir tudo isso aqui por seno de 2 alfa. V0 vezes V0, V0 ao quadrado, vezes seno de 2 alfa, tudo isso dividido por G. Então, uma última observação. Qual vai ser o alcance máximo? Vejam só, V0 constante, G é constante. Então, o alcance vai ser máximo quando o seno de 2 alfa for máximo. Qual que é o valor máximo para o seno? É 1. Então, o alcance máximo é quando o seno de 2 alfa for igual a 1. Então, o alcance máximo, seno de 2 alfa, é igual a 1. Qual que é o ângulo cujo seno é igual a 1? 90 graus. Então, o alcance vai ser máximo quando 2 alfa for igual a 90. Isso quer dizer que, para o alcance máximo, alfa tem que ser igual a 45 graus. Então, guardem bem isso. O alcance máximo acontece quando o ângulo de lançamento é igual a 45 graus. Ah, outra coisa importante que eu deixei de falar. Reparem, esse corpo ele vai realizar uma parábola. Essa trajetória aqui é uma parábola. Então, uma parábola, a gente tem 2 raízes para a solução da equação, não tem? Então, reparem que esse corpo ele vai passar pela mesma posição 2 vezes, ó. Ele vai passar por essa altura aqui 2 vezes. Então não estranhem se algum enunciado se referir a isso ou vocês chegarem nessa solução. Ele vai subir, vai passar por esse y aqui, ó. Quando ele descer, ele vai passar de novo por aqui. Porque a equação dos espaços no eixo y é uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau tem 2 soluções, então ele sobe, passa por essa posição, desce, passa de novo por essa solução. Se eu chamar aqui de H1 e chamar aqui de H2, eu tenho que... Isso aqui é só um lembrete, tá? H1 é igual a H2. Então não se espantem se vocês chegarem num problema se referindo a essa situação. Passar 2 vezes pela mesma altura. O problema pode perguntar, por exemplo, em quais instantes esse corpo passa por essa altura? Ou, qual o instante que o corpo vai passar por essa altura na subida ou na descida? Então é só lembrar que ele vai passar 2 vezes pelo mesmo ponto, exceto na altura máxima, tá? Pessoal, vou sair aqui da frente do quadro para vocês darem um print nessa tela. Aí a gente vem com o exercício, tente resolver. Já tem aí o gabarito para vocês terem confiança, terem certeza que fizeram certo. Depois a gente vem com a solução, tá? Pessoal, vamos ler o enunciado com cuidado. Olha, um projétil é lançado obliquamente, a partir de um solo plano, com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo alfa. Na altura máxima de 8,45 metros, ele afirma que a velocidade é de 9 metros por segundo. Ele quer saber qual que é o alcance horizontal desse lançamento. Bom, então a gente já pode perceber que isso aqui é um lançamento oblíquo, né? Lançamento oblíquo. E aqui, ó, é minha altura máxima. Essa altura máxima aqui, ó, ele já falou que é igual a 8,45 metros. E falou que aqui, ó,
a velocidade é igual a quanto? V, 9 metros por segundo. Bom, quem que é essa velocidade? No lançamento oblíquo, na altura máxima, Vy é igual a zero. Então essa velocidade aqui é Vx, né? Vx é igual a 9 metros por segundo. Vx é constante. Então eu sei que o alcance é igual a Vx vezes o tempo, que é o tempo de subida, mais o tempo de descida. Se eu já tenho Vx, se eu achar o tempo de subida, eu acho o alcance. Porque o tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Bom, como que eu acho então o tempo de subida? Vamos lembrar aqui. A gente viu que a altura máxima é igual a quê? V0 ao quadrado vezes seno de alfa ao quadrado. Tudo isso dividido por 2G. Ora, essa fórmula eu não consigo chegar a lugar nenhum, porque eu não sei o ângulo de lançamento. Mas eu sei que na vertical é um lançamento vertical. E no lançamento vertical, a altura é igual a gt² sobre 2. Então, como é que fica o meu tempo? Que é o tempo de subida, né? Vamos colocar aqui tempo de subida. 2 vezes 8,45. Tudo isso dividido por g, que é 10. Fazendo as contas, eu vou achar que o meu tempo de subida é igual a 1,3 segundos. Se o tempo de subida é 1,3 segundos, o tempo total é 2,6 segundos, né? É o tempo para ele subir e o tempo para descer. Então, qual que é o meu alcance? Vamos voltar no alcance agora. Agora eu sei o tempo que durou o lançamento. Meu alcance é 9Vx, que é 9 vezes o tempo total. O meu alcance, então, 23,4 metros. Cuidado, pessoal. Eu falei para vocês, decoreba é bom, mas entendeba é melhor. Ó, não adianta nada a gente decorar uma fórmula e depois não entender da onde ele veio. Então é mais importante aqui entender a situação para depois chegar na solução. Certo? Pessoal, nessas duas aulas nós falamos sobre queda livre, lançamento vertical para baixo, lançamento vertical para cima, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Muito importante revisar MRU, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variável. Vou deixar uma lista de exercícios. Se tiver alguma dúvida, já sabe, deixe nos seus comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!